Bom dia, oitavo ano. Então, vamos dar continuidade no nosso capítulo e hoje nós vamos falar sobre mudanças políticas, o período pombalino. O que foi o período pombalino? O período pombalino corresponde aos anos em que o Marquês de Pombal exerceu o cargo de primeiro-ministro em Portugal durante o reinado de Dom José I. Como tal, buscou empreender reformas em todas as áreas da sociedade portuguesa, inclusive na educação do Brasil. Algumas das reformas pombalinas foi: ele expulsou os jesuítas do Império Português, incentivou as atividades manufatureiras, né? A pesca, a agricultura em Portugal, reforçou a segurança nas fronteiras brasileiras para que não houvesse invasão de outros países, né, na fronteira brasileira, e o combate ao contrabando, né, ao contrabando dos minérios, transferiu a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Antes a capital era em Salvador, onde eles desembarcavam, né? Só que ele viu a necessidade de expandir e ficar mais próximo de locais que eram minerados, né? Locais onde tinha as jazidas de ouro. Criou as campanhas de comércio, né? Para transmitir o comércio para outros países, que na época a comercialização era dos minérios. As características do movimento. O movimento que contou com a participação de vários setores da sociedade. O objetivo: fundar uma república, fazer a independência, abolir a escravidão, aumentar a remuneração de soldados, abrir os portos brasileiros aos navios de todas as nações, porque na época nos portos só poderiam desembarcar navios portugueses. Depois que Dom João VI chegou aqui no Brasil, com a vinda da família real para o Brasil, que ele fez um tratado para que eles pudessem chegar outros navios nos portos brasileiros. Melhorar as condições gerais de vida do povo. Os revolucionários não queriam somente romper com a dominação colonial portuguesa, mas também modificar as ordens sociais internas do Brasil, que se baseava no trabalho escravo. Com o prejuízo que eles estavam tendo, gente, as jazidas de ouro já não estavam dando a quantidade de ouro que tinham antes. Estavam ficando escasso o ouro, os minérios estavam acabando. Então, ele também resolveu até criar um novo tributo, que através do quinto, né, que era a cobrança de 100 arrobas de ouro, ele criou a derrama. O que era a derrama? Ele cobrava o quinto a 100 arrobas de ouro. Se não chegasse a essa quantidade de 100 arrobas, ele cobraria a derrama. O que era a derrama? Deveria chegar até a quantidade de 100 arrobas. Era um tributo a mais, para que eles não ficassem no prejuízo. Os tratados e a expansão territorial brasileira. Alguns tratados foram assinados durante essa expansão territorial. O Tratado de Madrid, assinado entre Portugal e Espanha, determinava que a colônia de Sacramento ficaria com a Espanha. E para compensação, Portugal receberia os sete povos da missão, né? Então ficou, segundo eles, ficou uma justa separação. Veio também o Tratado de Utrecht, assinado entre Portugal e França. Estabeleceu que o rio Oiapoque seria a fronteira entre a colônia portuguesa, Brasil, e a Guiana Francesa. A colônia de Sacramento, em 1680, seguindo a expansão do gado português e paulistas, fundaram o Sacramento, às margens do oriental da Bacia da Prata.
A região era estratégica para o contrabando de pratas, né? E para os comerciantes argentinos. Fizeram outro tratado. Também houve as guerras dos Guaranis, né? Os Guaranis, lá os índios, eles não aceitaram alguns tratados porque eles estavam sendo prejudicados, estavam perdendo seu território. Teve início no ano de 1757 e terminou no ano de 1756, com a vitória dos ibéricos. Os guaranis não venceram essa guerra. O Tratado de Santo Ildefonso, assinado por Portugal e Espanha, delineava a Espanha, né, devolvia o território ocupado no atual Rio Grande do Sul, e Portugal desistiria da colônia de Sacramento e dos Sete Povos. Eles tentaram e fizeram com que acontecesse, né? Portugal devolveria, né, a colônia de Sacramento e dos Sete Povos das Missões, e a Espanha passaria o Rio Grande do Sul para Portugal. O Tratado de Badajoz pertencia de colonos portugueses na região das Missões. Acarretou a anulação do Tratado de Santo Ildefonso. E em 1801 a Espanha renunciou à posse do território, então assim ficou o território para os portugueses. O declínio do ouro e a chegada da família real no Brasil. Enquanto as minas, né, de produção aqui no Brasil já não estavam dando aquele lucro para os portugueses, né, que eles tiravam mais ou menos 15 toneladas de ouro e passaram a tirar 5 toneladas. Eles estavam vendo que o prejuízo estava grande. Mas enquanto estava acontecendo essa crise aqui no Brasil, lá na Europa também estava passando por uma situação, as guerras napoleônicas. E com isso, Portugal não assumiu o que Napoleão tinha proposto da época, que era o bloqueio continental. Portugal, com Dom João VI, ele não cumpriu a medida do bloqueio continental e fez com que Napoleão atacasse Portugal, e a família real, né, veio para o Brasil.